Feliz sábado. Muito bom estar aqui de volta. Faz tempo que nós não conversamos. Agradeço o convite de estar aqui hoje para falar um pouco sobre a Escola Sabatina. Também desde já agradecer ao irmão Isaías, que me ligou hoje cedo, se colocou à disposição para compartilhar comigo aqui. Mas como eu até ontem sabia que ia estar aqui sozinho, então eu me preparei. Se vier alguém, como o tempo é escasso, né? Aliás, até diminuíram já o tempo, né? Mas agradeço a sua atenção e sua dedicação, irmão. Sua posição é uma posição que representa muito bem o que é a essência desta lição desse trimestre, que, aliás, veja que coisa interessante, né? Um dos assuntos mais debatidos hoje, durante este momento de epidemia, é a volta às aulas, não é? Está aí uma briga, inclusive alguns colégios fazendo até movimento de pais que estão dizendo que colégio que o filho estuda e que eles são a favor da volta às aulas, que as aulas precisam voltar. E veja que interessante também, que esse tema da Escola Sabatina, ele não é um tema que foi escolhido este ano. Esse é um tema que foi escolhido há pelo menos 4 anos atrás. A Escola Sabatina, se ainda houver daqui 4 anos, ela já está sendo escolhido o tema dela. Então, nós começamos a entender por que Deus trouxe este tema, educação e redenção, para esse trimestre. Nada acontece por acaso e Deus sabe de tudo, sabe de todas as coisas. E Ele traz isso justamente porque esta é a última mensagem deste mundo. Por isso que eu quero aqui trazer para você a motivação para que você, esse trimestre, se você ainda não fez o seu plano para o estudo da Escola Sabatina, que você faça com base neste critério. Esta é a última instrução de Deus sobre este tema. Nós sabemos que nós estamos chegando no momento do fim. E Deus nos traz esse tema para esse trimestre. Já escolhido quando nós nem saberíamos que existiria a Covid-19. E por que esse tema educação? Principalmente, a lição deixa muito claro, e a responsabilidade desta primeira lição, ela é bastante grande, porque ela norteia todas as demais lições desse trimestre. Nós normalmente temos na primeira lição um apanhado de tudo aquilo que será o nosso trimestre. E eu quero focar principalmente neste tempo que nós temos, esta mensagem como uma mensagem de esperança. Existe um mundo a ser educado. Nós talvez tenhamos falado muito e talvez até executado pouco, e nesse sentido é o momento de que nós comecemos a olhar do nosso lado e entender quem é que precisa da mensagem. Mas não é simplesmente só dizer esta mensagem. Esse trimestre também é um trimestre para nós restaurarmos o homem à imagem de Deus. Busque nesse trimestre restaurar você como a imagem de Deus. É isso que Deus está nos pedindo a partir deste tema, deste trimestre. Não por acaso, porque existe uma grande razão, e eu não saberia dizer. Como Jesus já disse uma vez, tem coisas que só o Pai sabe. A palavra de Deus é muito clara com relação a isso. Nós temos pessoas catedráticas em Gênesis 1 a 3. Normalmente, todas as pessoas que decidem fazer ano bíblico, ali principalmente no dia 2 de janeiro, quando não cai num sábado, no domingo, né? Quando é um dia de semana, normalmente a pessoa diz: este ano eu vou ler a Bíblia. E ele começa realmente a ler, e normalmente no primeiro dia ele lê ali Gênesis 1, 2 e 3. Também não é por acaso que o homem tem essa natureza, e o homem faz isso porque é uma necessidade humana. Nós, dentro de nós, temos a necessidade de conhecer a origem, a nossa origem, porque ainda nós temos dentro de nós algo que foi colocado segundo Deus nos colocou quando criou o homem. Nós ainda temos dentro de nós algo, porque senão Deus já teria desistido de nós. Se Ele ainda não desistiu de nós, é porque nós ainda temos algo dentro de nós,
que dá para resgatar a imagem segundo Deus nos colocou. Então, a lição nos deixa claro que nós devemos ler o capítulo de Gênesis, mas segundo as lentes da educação. É entender que aquela instrução dada por Deus é uma instrução que nos permite entender o porquê Deus nos criou e nos faz resgatar que agora é hora de nós colocarmos em prática aquilo que nós temos entendido, que traz nesta profunda mensagem. Eu gosto muito de um texto de Ellen White, que aliás também está referenciado na lição, que está no livro sobre educação, que diz, na página 15, restaurar no homem a imagem do seu autor, levá-lo de novo à perfeição em que fora criado, promover o desenvolvimento do corpo, espírito e alma, para que se pudesse realizar o propósito divino da sua criação. Tal deveria ser a obra da redenção. Este é o objetivo da educação, o grande objetivo da vida. Quando a educação foi instituída no Éden, não existia nenhum outro fator que não fosse para preparar e habilitar o homem a conhecer a Deus, a ter uma saúde plena e também ter uma ligação com Deus. E olha que coisa interessante, né? Que quando Adão e Eva são instituídos então no Éden, existe uma função para eles fazerem. Deus poderia ter colocado Adão e Eva lá e eles não precisariam estar fazendo nada, mas Deus traz à lembrança deles uma responsabilidade, que é essa responsabilidade de cuidar do local aonde eles estavam. Eles não seriam cobrados por nada, tudo estava ali à disposição dele. Nós, quando falamos assim, né? Quando nós nos referimos aqui, de repente eu estou num lugar paradisíaco, né? Como nós chamamos, tem lugares lindos neste mundo, onde nós chamamos lugares paradisíaco, como se nós estivéssemos no paraíso. Mas naquele momento nós já estamos usufruindo e nos divertindo num lugar muito bonito. Ainda um pouco da beleza do mundo que Deus criou. Nós não somos capazes de imaginar o mundo que Deus criou. Mas quando olhamos esses lugares, entre aspas, paradisíacos, nós começamos a imaginar como será que teria sido lindo o Éden. Você já imaginou você viver no Éden? Mas não só num lugar bonito. Você já imaginou viver no Éden e receber instruções e recomendações do próprio Deus? A palavra de Deus diz que todo sábado Deus vinha pessoalmente ao lado de Adão e Eva para conversar com eles, para instruí-los. E não é por acaso que existe o dia de sábado para ser guardado. Todos os dias, até uma vez me perguntaram, mas não é todo dia o dia do Senhor? Eu falei, claro que são. Aliás, o mundo todo, o tempo todo é de Deus, nada é meu. Tudo me é emprestado, tudo me é concedido segundo a vontade de Deus. Então eu começo a perceber que o sábado é um dia em que eu preciso estar preparado para dar atenção somente às coisas de Deus. Porque neste dia, era o dia em que ele se reunia no Éden. E guardar este dia é como se nós tivéssemos ainda, como não? Nós estarmos revivendo o dia que Adão e Eva viviam com Deus. Não pelo fato de estar na igreja somente. Até nós temos muitos que estão nos assistindo agora aí no YouTube, outros ainda irão assistir durante a publicação deste culto, e certamente esta mensagem é para aquele que buscar. Então este dia foi um dia instituído por Deus para que isso acontecesse. Então existia um propósito em tudo, não existe nada que Deus faça ou permita que não exista um propósito. Assim como Deus também, quando colocou Adão e Eva para cuidar do jardim do Éden, foi para que eles pudessem dar continuidade a todo o ecossistema
do Jardim do Éden, porque eles também fizeram parte fisicamente da natureza do Jardim do Éden. E é interessante que existia um local onde... Perdão. Então você já imaginou, né, receber as instruções para cuidar e cultivar do jardim? Aí nós começamos a entender qual é o jardim de Deus hoje. Se nós analisarmos a questão deste momento, onde nós sabemos, e eu não vou entrar no mérito da queda no Éden, porque eu penso que nós não vamos ter tempo para isso, e essa história nós conhecemos bem. Mas nós temos hoje um jardim, mesmo entre nós e mesmo pessoas que existem no mundo, este é o jardim pelo qual Deus hoje está de olho. Porque a recuperação desta terra, nós sabemos que ela já não é mais possível, mas a recuperação sua e minha, e deste mundo, dos homens e mulheres deste mundo, esta é possível. Enquanto estivermos vivos, podemos a qualquer momento manifestar um pouco de Deus que há dentro de nós, pela nossa limitada capacidade de entendimento. Um segundo fator, e um negócio interessante, essa questão de cuidar do jardim, Adão e Eva foram expulsos do jardim, mas essa ordem não foi retirada. Deus não tirou essa ordem para que nós cuidássemos do jardim. E o jardim era aquilo que estava à disposição de Adão e Eva naquele momento. E hoje à disposição de nós estão as pessoas a serem salvas. Este é o jardim de Deus. Um segundo ponto são as responsabilidades que Deus deu a Adão e Eva. Eu não sei se você já teve, eu penso que todos nós, em algum momento, recebemos uma responsabilidade, um desafio, e nós realizamos esse desafio. Isso nos trouxe felicidade. Deve ter algo pelo qual que você já tenha, alguém pediu para você fazer, não era talvez uma coisa muito fácil, mas você foi lá e fez e se sentiu feliz por isso, não tem? Talvez até trazido alguém às águas. O que parece, quando nós começamos a nossa caminhada cristã, parece até algo muito difícil, impossível, pensando que se for por mim não vai acontecer, mas ainda bem que é pelo Espírito Santo. Mas você não se sente realizado? Era isso que Deus queria que Adão e Eva também sentissem, realização, satisfação por estar promovendo aquele lugar, até porque aquilo era um lugar onde era permitido as escolhas. Deus jamais tirou essa capacidade do homem, como também não tirou o pedido, cuide do meu jardim, ou nas palavras de Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Este é o jardim hoje de Deus. Então foi concedido uma responsabilidade. E o terceiro ponto é que havia um lugar aonde Adão e Eva se encontravam. Não era em qualquer lugar. Você veja que eu fico imaginando o jardim do Éden, um lugar maravilhoso, claro, grande, amplo, mas existia um local que a palavra de Deus diz que Deus se encontrava com Adão e Eva para conversar, para instruí-los. A palavra de Deus é bastante clara com relação a isso, para instruí-los. Isso nos dá, então, 3 aspectos quando nós falamos do cuidado físico, intelectual e espiritual. Hoje, e nós sabemos que depois do pecado, Deus não vem mais pessoalmente conversar conosco. O que Ele nos dá? A Bíblia. A Bíblia é a fonte de conhecimento. A Bíblia é o momento de conversar com Deus. É aonde Deus nos instrui. E até apóstolos e o próprio Jesus diz, né, quando você precisar orar, escolhe um lugar. Jesus deu esse exemplo para nós. Ele escolhia um lugar onde ele pudesse orar, pudesse falar com Deus e pudesse ouvir a palavra de Deus falando com ele. É isso então, o primeiro ponto é a Bíblia. O segundo, as responsabilidades, são os nossos exemplos. As pessoas vão querer nos seguir se nós dermos exemplos
dos quais as pessoas gostariam de seguir. E o terceiro ponto, que vem do local, é a questão da oração. Então, a palavra de Deus, a oração e o exemplo, eu vejo aqui dentro deste contexto da lição, como 3 aspectos extremamente importantes para que nós possamos conversar com Deus, possamos receber o conhecimento de Deus e assim atuar como cristãos autênticos para que as pessoas queiram nos seguir. Você se considera uma pessoa como Adão e Eva no Éden? Faça uma meditação no seu coração. Você também que está nos assistindo aí no YouTube, faça uma reflexão. Você consegue entender até que ponto você tem ainda aspectos que podem ser considerados ainda do primeiro homem, da primeira mulher deste mundo? Mas existe, porque quando Deus colocou Adão e Eva no Éden, Ele colocou eles como seres morais livres. Adão e Eva poderiam ter escolhido qualquer coisa, eles não foram privados disso, capazes de escolher entre obedecer e não obedecer. Não somos nós hoje? Nós também não temos esta escolha. Nós somos seres morais livres. Ninguém nos reprime de fazer nada. Nós podemos escolher obedecer ou não obedecer. Então, nisso nós temos ainda a mesma essência que Deus colocou em Adão e Eva no Éden. Nós também temos esta essência. Qual foi o erro de Eva? Se fala muito, né? Tem muita história, até ultimamente vem se falando bastante sobre isso, mas neste contexto desta lição, o erro de Eva foi simplesmente não ter consultado a Deus. E é nesse aspecto que eu quero aqui trazer do fundo do meu coração, que a consulta a Deus, ela deve ser diária, cotidiana, a todo momento. Às vezes, coisas das quais nós temos o domínio, nós deixamos de consultar a Deus. E são nessas pequenas coisas que nós criamos a nossa capacidade de não conseguir fazer o que Deus quer. No Éden, eles puderam conhecer o caráter, a bondade e o amor de Deus. E hoje, nosso papel é levar isso ao mundo, o caráter, a bondade e o amor de Deus. É interessante quando nós damos o exemplo, essa relação de confiança que fica. É muito importante quando nós focamos em Jesus, né? Nós conhecemos e as pessoas também nos reconhecem. E eu quero terminar esta apresentação aqui de hoje, lendo um texto, que se você estiver com a lição, pode ler junto comigo aí, no estudo adicional. Quando eu li isso, sinceramente, eu me arrepiei. Preste atenção nas palavras. O santo casal não era apenas formado por filhos sob o cuidado paternal de Deus, mas alunos recebendo instrução do sábio Criador. Eram visitados pelos anjos e podiam ter comunhão com seu Criador, sem nenhum véu de separação. Estavam cheios do vigor proporcionado pela árvore da vida, e sua capacidade intelectual era só um pouco menor que a dos anjos. Olha só, a capacidade intelectual de Adão e Eva era só um pouco menor que a dos anjos. É isso que Deus quer para nós. Os mistérios do universo invisível, maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento, como diz o texto para memorizar, conferiam-lhes uma fonte inesgotável de instrução e prazer. As leis e os fenômenos da natureza, que têm incentivado o estudo de homens durante 6.000 anos, estavam abertos à sua mente pelo infinito construtor e mantenedor de tudo. Interagiam com, olha que interessante, né? Interagiam com as folhas, flores e árvores, aprendendo de cada uma o segredo da vida. Olha que coisa maravilhosa. Quem são as folhas hoje? São as pessoas. Olha que coisa interessante, né? Adão estava familiarizado com cada criatura vivente,
desde o poderoso Leviatã que brinca nas águas até a menor criatura que flutua à luz do raio do sol. Ele tinha dado a cada um seu nome e conhecia a natureza e os hábitos de todos. A glória de Deus nos céus, os mundos inumeráveis em seus ordenados movimentos, o equilíbrio das nuvens, como diz também em Jó 37, os mistérios da luz e do som, do dia e da noite, tudo estava ao alcance da compreensão dos primeiros pais. Em cada folha da floresta ou pedra nas montanhas, em cada estrela brilhante na terra, no ar e no céu, estava escrito o nome de Deus. A ordem e a harmonia da criação lhes falavam de sabedoria e poder infinito. Estavam sempre descobrindo alguma atração que lhes enchia o coração de um amor mais profundo e provocava nossas expressões de gratidão. Isso que Deus espera de nós hoje. Que nós busquemos conhecer cada dia mais a profundidade do amor de Deus e possamos expressar isso através da gratidão de tudo aquilo que Deus faz por nós. Que tenhamos um trimestre abençoado, num tema fantástico, que você possa fazer a sua programação e cumpri-la, que certamente fará uma grande diferença na nossa vida. Um feliz sábado a todos. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos seus pés. Mais perto quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te render glória e aleluia. Aleluia, quando lutas vierem me